Hoje temos mais de 20 mil imigrantes no estado do Rio de Janeiro. Mas esse número é bastante subnotificado. Hoje vamos falar sobre as barreiras que essas pessoas enfrentam para se estabilizar, como o governo do estado auxilia essas pessoas. GovCast RJ. Está começando mais um GovCast RJ. E aí, Sueli, tudo bem? E aí, André, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com a Eliane Almeida, que é coordenadora de políticas de migração e refúgio. Tudo bem, Eliane? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. E também com a Patrícia Adorno, que é paraguaia e vai contar um pouquinho a história dela e trabalha com pessoas imigrantes também, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com ela. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eliane, conta um pouquinho pra gente do trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos faz com migrantes e refugiados. Então, a gente acaba dando foco, né, na migração internacional, que é quando a gente vê que há maior vulnerabilidade desse público. E como estamos dentro da Subsecretaria de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos, nosso forte acaba sendo o combate à xenofobia. Porque a gente entende que quando a gente tem uma sociedade mais plural, né, com menos índice de xenofobia, as pessoas migrantes e refugiadas conseguem ter maior capacidade de integração local. Mas, além disso, além das campanhas que a gente faz com relação à xenofobia, a gente também presta atendimento de ponta, auxiliando em serviços de documentação, revalidação de diploma, né, atendendo de forma integral as necessidades desse público. E quais as maiores dificuldades que esse pessoal encontra? Acredito que a principal, assim, pelo menos a inicial que chega pra gente é a documentação, porque é uma documentação diferenciada, ela é feita pela Polícia Federal, então, assim, já dá um medo, né, de ter que ir na polícia para fazer um documento, né, então esse desconhecimento dos procedimentos burocráticos brasileiros é um entrave, né, principalmente quando a gente está falando de culturas que prezam pela oralidade, então assinar uma firma, ir num cartório, né, o trâmite burocrático no Brasil ele é muito complicado de ser ensinado. É complicado até para brasileiros, imagina, para pessoas vindas de outros países, né? E também tem a questão de serem pessoas que estão iniciando a sua vida inteira aqui. Então, eles precisam ser acompanhados na sua totalidade. É a questão de moradia, de assistência social. Então, a complexidade dessa pauta é que as demandas são as mais variáveis. Agora, no início, a gente falou que oficialmente a gente tem 20 mil imigrantes no estado, mas por que há tanta subnotificação? Principalmente pelo desconhecimento dos direitos que eles possuem aqui no Brasil. Imagina, a gente tem o SUS. Para a gente cresceu tendo o SUS, né? O SUS já faz parte da nossa realidade. Mas tem países que não têm. Então, você procurar uma clínica da família, você procurar um hospital, é algo que não faz parte, né, da cultura dessas pessoas. Eles acham que eles vão ter que pagar. Assistência social, então, entender que eles têm benefícios que eles possam acessar é, assim, quase que milagroso quando a gente fala que eles têm esse direito, né? Então, esse desconhecimento é muito grande, né? E também tem essa questão do desconhecimento da questão migratória também. Esse medo de ser deportado, de achar que vai na polícia e vão ser expulsos do país, né? E a gente tem a lei de imigração, que foi feita em 2017, que proíbe, por exemplo, a deportação. Então, essa pessoa não vai ser devolvida, né? Ela pode estar numa situação migratória irregular, mas não acontece a deportação como a gente vê em outros países. Só que isso, né, acaba caindo na questão do desconhecimento da nossa legislação brasileira. E de que país costumam vir essas pessoas? Hoje, o nosso maior fluxo é da Venezuela, até porque temos a Operação Acolhida, né, que faz esse primeiro acolhimento na fronteira com Roraima. Então, o nosso principal público é venezuelano, segundo maior Portugal, terceiro Angola, mas também temos grandes comunidades da República Democrática do Congo e do Haiti. Agora, Patrícia, conta um pouquinho pra gente da sua história. O que te trouxe pro Rio de Janeiro? Vou contar para vocês a minha história. Meu marido já tem um tempo aqui no Brasil. Ele trabalhava já para uma empresa brasileira. E chegou a pandemia. Graças a Deus, ele passou a pandemia no Paraguai comigo. Mas o que aconteceu? Que acabou a pandemia e pediram para ele ficar aqui no Brasil. Então, aí foi que a gente entrou nesse desespero. O que a gente fazia? Ficar um no Paraguai e o outro vir aqui para o Brasil não é uma opção, quando você tem aquela questão que fala de família. Sim. Então, a gente fez tudo o que tinha que fazer, até o impossível. E a gente veio de um dia para outro, 15 dias, e a gente fechou a casa,
fechou as coisas que tinha que fechar e chegou aqui no Rio. Então, realmente, foi uma questão de acompanhamento e reunificação familiar, mas não uma reunificação familiar que era uma deslocação em outro tipo de situação. Era que meu marido, graças a Deus, ele já tinha aquela situação que ele já estava com trabalho, mas eu tinha que deixar tudo e vir também para aqui. Então, a gente fez as questões que tinha que fazer para estar juntos e realmente formar uma família, né? Claro. Então, principalmente essa minha história aqui, por isso. Mas quem chega no Rio, com certeza se apaixona. Eu ia perguntar se estava gostando. É isso, eu tenho 3 anos aqui, eu completo agora. E assim, a primeira vez que eu conheci, porque, vou ser muito sincera, o paraguaio tem aquela costume de vir para Rio de férias. Então, em alguma ocasião, quando eu era mais menina, eu cheguei aqui e eu falei, nossa, que linda cidade. Eu gosto muito, realmente é uma cidade maravilhosa. E, graças a Deus, hoje tenho a oportunidade de estar morando aqui. E se vocês me perguntam como foi para mim aquela primeira chegada, porque não é a mesma coisa você vem de férias ou bem para conhecer a cidade. Diferente. É diferente. Sim. O dia a dia. Morar na cidade é outra coisa. Você já conhece outros desafios, coisas que você não tem esse olhar quando você está somente passeando. Hoje você trabalha com um coletivo de imigrantes, né? Como é que funciona isso? Conta pra gente. Então, a gente teve a segunda Comigrar, que foi tipo uma grande reunião de todas as pessoas que são migrantes, que são também lideranças. E aí que eu tive a oportunidade de conhecer também outras pessoas que estão muito ativas dentro do que é a coletividade de imigrantes. Eu tive a oportunidade também de ser acolhida por eles. Porque quando eu falei na Comigrar, eu falei, eu me sinto sozinha. Porque a comunidade de venezuelanos, como falou a Eliane, é uma comunidade muito forte, porque eles são maioria. Então, eu sempre falava, gente, eu me sinto sozinha, eu estou falando aqui, estou falando para todos, mas o que a gente tem em comum? Que a gente é imigrante. A gente vem de outra cultura, a gente traz uma bagagem totalmente diferente, a gente traz consigo idioma, cultura, gastronomia, traz muito. E isso que faz a riqueza que aquele coletivo tem. Além do que é a luta, que a gente se sente muito acompanhado também pela coordenadoria da secretaria. Então, é isso. Principalmente, o trabalho é fazer aquele acompanhamento de apoio. É também como uma rede não governamental que a gente tem. Por exemplo, a gente tem uma situação e um pergunta para o outro. A gente entra em contato com a Eliane, que a Eliane é tipo a nossa mãe. Eu falo sempre, toda pessoa migrante que tem alguma situação, com certeza vai entrar em contato com a Eliane para fazer a pergunta, o que eu faço, como que eu posso ajudar aquela pessoa e tal. Então, principalmente, o trabalho é aquela questão de nos juntar, fortalecer o que é a pauta migratória, desde a visão do migrante, do refugiado ou do apátrida. E, Patrícia, quando você chegou aqui, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Eu acho que a primeira dificuldade que quem não fala português tem é o idioma. Primeira barreira que você acha é o idioma. Porque você fica assim, mesmo falando enroladinho, tem muitas palavras, eu falo espanhol, eu tenho muitas palavras que para mim tem um significado que no português tem outro. Totalmente diferente. Então, também. Mesmo que eu falasse, eu vou tentar falar o portunhol, muitas vezes a comunicação fica tipo cortada. É a primeira questão. Sim. A segunda questão é aquela questão que bem falou também a Eliane, a burocracia. Porque a gente se acha com que veio uma migração, não sabia que tinha que trazer muita documentação do país de origem. Então, o que acontece? Você vai, procura consulado, tem nacionalidades que não têm representação consular aqui. Então, você fica, o que eu faço? Essa outra questão, a revalidação de diplomas de ensino médio, é outra questão. E depois você acha aquela questão de que sou aqui, sou migrante, muitas vezes eu não posso exercer aquela minha profissão do meu país. Sim. O que eu faço? Sim.
Eu acho que esse é outro desafio que nós migrantes temos. E você tem que achar outra opção. Então, eu sempre falo que, para mim, a saída mais rápida de inserção, não somente sociocultural, sino que também econômica, é através do microempreendedorismo ou empreendedorismo gastronômico. Maravilha. Porque, assim, você traz uma coisa diferente, nova, mas você tem que ser ciente também que isso tem outras coisas por trás. Você tem que ter a sua documentação, tem que se formalizar, tem outros requisitos. Então, eu acho que tem uma opção para se insertar, mas a questão de desconhecimento muitas vezes atrapalha. E aí, onde também aquela comunidade forte das lideranças ajuda, faz o seu ajuda trabalho. E também que a gente tem a rede também do Estado que apoia muito. Agora, Eliane, qual que é o perfil migratório aqui no nosso estado? É mais homem sozinho, uma mulher com filhos? Por muito tempo, o nosso perfil era de pessoas mais vindas da África, esse perfil do homem negro, jovem, sozinho. Mas com o fluxo venezuelano muito intenso, esse perfil mudou completamente. Hoje a gente tem o que a gente chama de feminilização da migração. A gente tem cerca de 50% do nosso público feminino. Na minha coordenação já passa de 50% pelas atividades direcionadas para as mulheres que fazemos. E também temos cerca de 30% de um público de criança e de adolescente. Então é um público muito jovem e cada vez mais feminino. A família inteira está vindo, né? E normalmente o que acontece é que vem a mãe com os filhos, porque migram na fronteira terrestre, que é mais fácil, e o homem, né, chefe da família, migra para os países do norte global. E vocês têm algum programa para as mulheres refugiadas? O que a gente tem, né, é o Empoderadas, que também é da nossa secretaria, e a gente tem trabalhado de forma articulada, né, porque é aquela questão do desconhecimento de novo. Muitas mulheres chegam aqui e não sabem que, por exemplo, tem a Lei Maria da Penha. Não sabem que tem benefícios próprios para as mulheres. Então, a gente tem trabalhado junto com Empoderadas para atender essa população. Além disso, a gente faz oficinas, a gente faz atividades voltadas para as mulheres, estímulo de revalidação de diploma para uma inserção laboral específica com vagas já sinalizadas para as mulheres. E a gente pensa também na questão das crianças, porque quando a gente inclui as crianças, a gente inclui as mães. Então, a gente tem feito muitas atividades específicas para esses públicos. Agora, quando a gente fala de imigrante, a gente também não pode deixar de falar de xenofobia, né? Quais são as principais ações da Secretaria para o combate à xenofobia? Essa pergunta ela é muito importante. No mês de junho, por exemplo, a gente teve a Semana Nacional do Migrante e do Refugiado, que foi criado no ano passado. A gente começou a fazer várias atividades, não só para o público migrante, mas também para o público brasileiro. Por exemplo, uma iniciativa nossa que eu achei muito legal é uma oficina de cultura latina e em espanhol para moradores em situação de rua. Legal. Então a gente pensa assim, panfletagem, né? A gente pensa em divulgar vídeos, né? Junto ao Flamengo, por exemplo, nós temos uma parceria, né? Fazemos faixas, passamos vídeos no telão, usamos nossas redes sociais também, que tem um grande alcance do público, né, para trabalhar com os brasileiros nessa frente ao combate à xenofobia. E a xenofobia, ela tem um estereótipo. Assim, tem algumas nacionalidades que sofrem mais xenofobia do que outras. Tem algumas, né, expressões que são até clássicas, assim, da gente ouvir. Ir numa pastelaria e, ali, japa, né, e ver um negro que não é do Brasil já chamar de africano, pedir para pessoas assim de países muito diferentes, Rússia, Ucrânia, para pedir para falar alguma coisa, né, no idioma da pessoa. E às vezes a pessoa não está confortável ali para falar, às vezes ela vem de um contexto de guerra, de um contexto de perseguição, e ter a nacionalidade dela evidenciada de uma forma pejorativa é algo muito ruim. Né? E a gente também tem alguns termos em português que são pejorativos. O mais comum que as pessoas usam é estrangeiro, que é um termo que não é correto. Sério? Sério. É um termo que ele remete a um período de ditadura militar, que foi o período que teve a promulgação do Estatuto do Estrangeiro. E estrangeiro vem de estranho. Então, você estabelece que o brasileiro é o normal e a pessoa que não é brasileira ela é estranha.
Então, é uma palavra que a gente não usa e a gente estimula que seja substituída por migrante, Maravilha. que é o termo guarda-chuva para usar essa expressão. Maravilha. É Bom bom saber. difundir essa informação, Com né? certeza. Porque as pessoas às vezes falam sem saber, acha que é a forma correta de se expressar, mas às vezes ela pode estar ofendendo ali, né? O Brasil, inclusive, é um país com uma diversidade riquíssima, né? Como isso ajuda no combate à xenofobia? Eu acho que a gente está num momento que, inclusive, a gente precisa resgatar a nossa brasilidade, né? A gente precisa relembrar a nossa origem, relembrar os processos de colonização que passamos, né? Resgatar que o nosso samba, a nossa feijoada, o que a gente reconhece como mais carioca hoje, não veio do nada, né? Isso é fruto da nossa migração. Se a gente come quibe, se a gente come esfirra, isso veio, Com certeza. né, da migração. Então, a gente precisa lembrar que nós somos frutos desses processos migratórios e que é ilógico vedar hoje, Claro. né, que a migração ela aconteça. Migrar é um direito humano que tem que ser garantido de forma integral. E da mesma forma que tem benefícios para os imigrantes, tem benefícios para a gente também, né? A gente conhece uma outra cultura, a gente tem contato com outros idiomas, com outra gastronomia. É fantástico. Também acho, Patrícia, agora você tem um trabalho, falando de diversidade cultural, você tem um trabalho voltado para a diversidade através de arte e gastronomia. Eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho. Eu vou contar um pouquinho. Então, eu achei que nosso ponto de contato com todos, a gente não está falando de um país em específico, é a gastronomia. Porque a gente tem os insumos em comum. Então, tem muitas receitas que têm muito em comum e a gente chama de uma forma no Paraguai, tem outro nome aqui no Brasil. Então, eu comecei também a trabalhar naquele resgate, primeiramente, da minha cultura. O que eu estou trazendo? O que eu estou oferecendo? E aí foi que a gente começou a achar pontos de contato. Por exemplo, a gente usa muito milho na cultura paraguaia. A gente usa muito milho na Venezuela, muito milho aqui no Brasil. Então, a gente tem muito em comum, mais do que a gente está se imaginando. Então, também uma forma de transmitir que eu que sou migrante, estou me insertando nessa comunidade, é trazer a minha costume, também fazer aquela fusão de que eu posso levar. Então, aí que a gente fala de cozinha fusão. O que eu posso fazer aqui que eu tenho do Paraguai, que eu tenho do Brasil? O que eu tenho de outra amiga que é venezuelana, que é da Colômbia? E a gente vai construindo. Mas esse projeto, principalmente, que eu falo que a gente está tentando trazer também um combate também à xenofobia, através das escolas interculturais. Porque eu acho muito importante que aqueles que estão crescendo, eles possam conhecer outras culturas. Não somente a cultura, é muita riqueza. Idioma, a gente fala de cultura, história. A gente está falando de realmente uma imersão cultural através de muitas manifestações artísticas também. Sim. Então, porém, eu acho que esse projeto tem tipo um doble objetivo. Sim. Um combate contra a xenofobia. E o outro, trazer a cultura, apresentar a cultura para aqueles que daqui para frente são o nosso futuro. Sim, com certeza. Então, é isso, principalmente. Maravilha. E como que a gente pode acompanhar esses projetos? Então, eu não sei se eu posso falar um pouquinho mais, mas das escolas interculturais, sim. Que principalmente eu sei algumas que outras que eu lembro que a gente tem. Acho que na página da SEDUC Na página da SEDUC sim. que tem, que é Brasil-México, que acho sim. que foi a primeira, tem Brasil-Turquia, agora já tem também Brasil-Paraguai, Legal. onde a gente está começando aquele trabalho e eu estou também acompanhando bem de perto com dança, com idioma, porque a gente tem, no Paraguai tem aquela riqueza que eu sempre falo, que eu sou abençoada de ser paraguaia, porque eu tenho uma riqueza que a gente fala o espanhol e fala o guarani como uma língua oficial. Então, a gente está trazendo também um pouquinho disso também aqui para Rio, ensinando um pouquinho também do guarani. Então, Legal. Muito legal. Maravilha. Sim. Falando de escola intercultural, lembrando que tem um episódio só sobre essas escolas aqui no GovCast RJ. É só procurar no YouTube. E Patrícia, você já sofreu alguma situação de xenofobia aqui no Rio, aqui no Brasil? Eu tive
uma situação que foi bem marcante. Eu estava no Uber. Normalmente eu peço para não falar. Não porque eu seja chata, sino que muitas vezes faz para evitar algumas coisas. Então, o cara me perguntou, porque eu sempre, tipo, entro no carro, bom dia, boa tarde, licença. Ele falou, dá para perceber que a senhora não é daqui. Não. De onde é você? Eu já fiquei respirando. Já é invasivo, né? Sim, eu falei, eu sou do Paraguai. Você vem da China, da América Latina. Fiquei assim. Lá vocês têm esse carro que é falsificado. É contrabando. Eu falei, cara, tá de sacanagem. Eu pedi... Uma situação desnecessária. Causa uma ansiedade. Diminuir o país numa coisa... Mas é assim... Problema, todo país tem problema. Todo país tem problema, mas é uma questão que você fica assim... É duplo preconceito. Sim. Total. Gente, eu não me sinto ofendida porque ele chama a China da América Latina. Eu me sinto ofendida porque ele está tendo preconceito tanto com o pessoal da China, quanto com o pessoal do Paraguai. Exatamente. Foi assim, eu pedi para ele parar, eu descer do carro, porque eu estou me sentindo totalmente ofendida. E reportou no aplicativo. Reportei. Certíssimo. Falei, porque, gente, não adianta. Total. E assim, da mesma forma que tem o lado ruim, né? Que a gente sabe que o brasileiro, ele é muito receptivo também. Tem essa contrapartida de você ser recebida com muito carinho, porque o brasileiro tem aquela curiosidade de quando vê um imigrante, alguém de fora quer conversar, quer falar. Isso é incômodo? Como é que você lida, assim, com essa questão? Realmente, eu sempre me senti bem acolhida. Eu sempre falo, oi, bom dia, desculpa, meu português ainda é enroladinho e tal. Mas todo mundo sempre tá me ajudando. Eu tipo, não, você tá muito ótima, você já consegue... E tá mesmo. Obrigada. Mas é assim, mas eu acho que essa também é uma questão que nasce de Sim. Porque eu tô dando o meu melhor todos os dias. Porque eu sei que eu estou aqui em um país que fala português. Eu não posso me fechar e falar somente espanhol. Claro. Eu preciso me insertar dentro da sociedade com a cultura, com o idioma. Primeira coisa, com o idioma, para eu ter uma vida, um dia a dia mais aconchegante. Mas essa foi a única oportunidade onde eu me senti, tipo, o que acontece aqui? Eliane, agora para terminar, imagino que você tenha muitas histórias nessa trajetória. Teve alguma que te marcou? Teve uma, sim, de uma menina que eu estava acompanhando, uma moça, né? Ela estava já há 3 anos aqui no Brasil, ela veio de um país da América Central, e ela ficou 3 anos indocumentada. E ela procurou a gente porque ela queria fazer essa regularização migratória dela para casar. Ela veio por amor, ela se apaixonou por uma mulher brasileira, estava morando já com essa mulher há 3 anos, e agora ela queria oficializar essa união. Então, é muito bonito quando a gente vê a migração por amor, né? Muito bom. E o Brasil sendo uma oportunidade para pessoas LGBTs. Muito bom, muito legal. Maravilha. É isso, muito obrigada pela participação de vocês. Eliane Almeida, coordenadora de políticas de imigração e refúgio, e Patrícia Adorno, líder comunitária feminina. Obrigada por participarem aqui do GovCast RJ. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigada. É isso, né, Célia? A gente fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho. E semana que vem a gente volta. É isso, até semana que vem. Tchau, tchau. GovCast RJ. GovCast RJ.